Bem-vindos ao The Network. Este é o tema desta edição. A Turquia vai a eleições antecipadas num momento crítico da sua história. O presidente Recep Tayyip Erdogan pretende alterar de novo o equilíbrio de forças que lhe tirou a maioria absoluta no último escrutínio de junho. Bruxelas promete canalizar milhões de euros para ajudar Ankara a enfrentar a crise dos refugiados. A questão curda é também premente. É cada vez mais violento o braço de ferro do governo com os rebeldes curdos. Que evolução tem a Turquia feito na área dos direitos humanos e em que ponto estão as relações com a União Europeia? Os nossos convidados aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, são Marietje Schaake, eurodeputada holandesa do Grupo dos Democratas e Liberais, membro das Comissões do Comércio Internacional e dos Direitos Humanos. Zafer Sirakaya, representante do AKP em Bruxelas, o partido do presidente turco. E Nikola Dimitrov, do Instituto para a Justiça Global de Haia, que promove debates sobre a resolução de conflitos. Começamos com Marietje Schaake. Que impacto teve a crise dos refugiados nesta nova campanha eleitoral? As pessoas consideram que o governo tem feito o suficiente para garantir a segurança das fronteiras? As pessoas estão muito preocupadas, quer na Europa, quer na Turquia, com o gigantesco fluxo de refugiados de uma guerra que tem de ser travada o mais depressa possível. As sondagens mostram que o povo turco está cada vez mais inquieto com as consequências que isto pode trazer a curto e longo prazos. É crucial melhorar as condições em que o acolhimento é feito. Qual é a dimensão desta problemática a nível eleitoral? Neste momento, acolhemos na Turquia 2,5 milhões de refugiados. Tanto quanto possível, vamos continuar a receber as pessoas que estão a fugir da Síria. Não podemos simplesmente deixar que elas sejam vítimas de bombardeamentos. Não é uma questão sobre a qual a nossa campanha eleitoral se tenha centrado. A Turquia está a adotar a posição adequada, não só em relação aos refugiados, mas também aos curdos, à segurança das fronteiras. É fundamental trazer de volta a questão do processo de paz relativamente aos curdos. Há uma tendência perigosa de dividir para reinar, de extremar as posições das pessoas, porque vai haver um ato eleitoral. E esse é um jogo muito arriscado. O governo turco tem sido muito criticado na Europa pela repressão militar sobre os curdos. Como é que vê esta questão? Antes de mais, é preciso salientar a diferença entre os curdos e os terroristas do PKK. O PKK é considerado uma organização terrorista, não apenas na Turquia, mas também em vários países europeus. O partido AKP iniciou um processo de paz que está disposto a continuar, mas não é possível avançar enquanto o PKK estiver a tentar atingir-nos. Eles já mataram cerca de 150 polícias e militares. Nós afirmamos claramente que é preciso combatê-los. Mas quando o governo toma ações contra o PKK, não está, de certa forma, a reprimir também o partido pró-curdo, o HDP? Sim, é verdade. Infelizmente, a fronteira é muito ténue. Ninguém questiona o facto do terrorismo ser inaceitável e de ter de ser combatido, se necessário. Durante a campanha, assistimos a um ataque trágico numa manifestação pela paz. Foi trágico. Eu estava na Turquia quando aconteceu, mas considero que há uma linguagem agressiva preocupante. Há uma confusão entre os membros do partido pró-curdo HDP e os terroristas. Tem de haver um distanciamento inequívoco entre os dois. O governo e o AKP, do presidente Erdogan, têm a responsabilidade de travar a linguagem agressiva nos ataques que são efetuados aos jornalistas e às minorias. A repressão sobre os média e os jornalistas, o governo deveria aligeirar a sua posição. Até que ponto esta é uma questão que dificulta a aproximação à União Europeia? A democracia na Turquia está a ser ameaçada. É necessário fazer um grande esforço para encontrar nos relatórios internacionais uma notícia positiva sobre a liberdade de expressão, por exemplo. Na verdade, a situação agravou-se ainda mais depois do escândalo de corrupção que rebentou em dezembro de 2013. Ou seja, o contexto destas eleições não é muito equilibrado.
Como é que responde a isso? Encontram-se numa posição difícil, tanto em relação aos média como aos curdos. A primeira coisa que o HDP tem de fazer é mostrar que não tem relação com os terroristas do PKK. Não ouvimos ninguém do HDP manifestar-se realmente contra atos terroristas do PKK nos últimos 6 meses. Outra questão é que insultar o primeiro-ministro e o presidente é uma coisa, a liberdade de imprensa é outra. Não há nenhum país europeu onde se possa chamar o presidente de assassino. Há aqui um desacordo. Os média na Turquia são pressionados de forma sistemática. Não falamos apenas de insultos. Falamos de ataques pessoais a jornalistas, de intimidação, da motivação política por trás de multas impostas a órgãos de comunicação, de rusgas às instalações, da violência de que foi alvo um cronista recentemente. Tudo isto é muito preocupante e impede que haja espaço para debater e para haver eleições livres. Como é que o governo pode reparar a imagem que tem? Acho que a questão é mais profunda do que um problema de imagem. Nas palavras de um cronista turco bastante corajoso, a democracia turca está a ser assassinada pouco a pouco. O país deveria transformar os ataques sangrentos de que tem sido alvo para construir uma unidade nacional, para restaurar o sistema judicial. Há um deputado da oposição do Partido Popular Republicano que salienta que há mais membros de partidos políticos nas cadeias turcas do que combatentes do Estado Islâmico. Mas não será também uma manobra política para conquistar mais votos, estabelecer esta associação entre o PKK e o partido HDP? O governo quer impedir que os votos no HDP bloqueiem a maioria absoluta. Há uma parte disto que é jogo político? A liberdade de expressão é um dos pilares da democracia. Nós pretendemos reforçá-la, mas há que estabelecer a diferença entre um insulto e a liberdade de expressão. Isso é algo que planeamos fazer no futuro. A União Europeia está numa posição delicada, uma vez que tem de negociar com o governo turco para gerir a crise dos refugiados. Mas subsistem problemas como os direitos humanos. Há que passar por cima destas questões para garantir a cooperação do governo turco. Não acho que seja possível passar por cima de questões como essa. É muito importante que o povo turco compreenda os valores europeus e os critérios de adesão à União Europeia que podem, de facto, trazer uma qualidade de vida melhor. A questão dos direitos fundamentais não tem a ver com a crise dos refugiados. Uma coisa não implica a outra, mas vamos continuar a estar muito atentos ao respeito pelos direitos e liberdades de todo o povo turco. O papel do Instituto a que pertence é a salvaguarda do cumprimento das leis. Mas quando toca à Turquia, há que fazer cedências? A Europa está entre a espada e a parede. Por um lado, é preciso envolver a Turquia nos compromissos que forem alcançados para resolver a crise dos refugiados. Por outro lado, se não pensarmos a longo prazo, se não colocarmos em prática os valores que defendemos, a democracia, os direitos civis, vamos acabar por comprometer a própria estabilidade na Turquia. E aí o desafio será muito maior do que a questão dos refugiados sírios. Como é que se passa à prática? São assuntos sobre os quais vamos continuar a trabalhar. A política de longo termo tem de contemplar a crise dos refugiados. Temos de intensificar o trabalho que temos vindo a fazer na Turquia, de forma a melhorar as condições de alojamento dos refugiados na Turquia e na Europa. Agradecemos a participação dos nossos convidados, Mariette Shake, Zafer Sirakaya e Nikola Dimitrov. Até ao próximo The Network.